Eu quero receber na manhã desse dia o diácono Francinaldo, aqui no Papo de Crente, um homem de Deus que hoje serve ao Senhor com muita alegria, e eu quero nesse momento recebê-lo na paz do Senhor Jesus. Irmão Francinaldo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu pastor. Francinaldo, tudo bem com o senhor? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Francinaldo, hoje você está aqui nesse quadro Papo de Crente. É a terceira pessoa que vem aqui nesse quadro que nós abrimos, Papo de Crente, que tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm sido impactadas, abençoadas, edificadas através desse Papo de Crente, do testemunho, e dizer para o Senhor que é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da nossa Rádio Conexão ADENAP. Começando então aqui com o Senhor, o Senhor nasceu no berço evangélico? Nasci, senhor. Nasceu, né? Graças a Deus. Aliás, me entendo bem que quando eu me entendi, já estava no berço evangélico. Na verdade, não sei se na época mesmo do meu nascimento, se a minha mãe já era crente. Mas eu creio que não. Irmão Francinaldo, a nossa vida, ela é assim uma escada, não é verdade? Com certeza. Nós estamos subindo degrau por degrau. Afinal de contas, nós estamos nesse caminho estreito. Então, o senhor praticamente nasceu no berço evangélico e a gente louva a Deus por isso. Mas teve algum período da sua vida que o senhor saiu da presença do Senhor? Teve período que eu saí da presença do Senhor e o retorno foi demorado demais. Eu era impactado várias vezes pela palavra de Deus quando eu ia presenciar alguns cultos, e ali eu era impactado pela presença do Espírito Santo e acabava voltando de novo, mas não tinha força para continuar. Para lhe dizer a verdade, pastor, eu não tenho inúmeras quantas vezes eu voltei para Jesus e depois me distanciava de novo, não tinha força para continuar, né? E aí ficou nessa vida, vai, volta, e acabando que chegou uma hora que eu creio em Deus, fui impactado totalmente, mas eu quero lhe dizer que a transformação só aconteceu mesmo no momento quando eu comecei a praticar a leitura da palavra. Aí foi quando eu fui mesmo impactado totalmente, foi com a leitura, com as descobertas, né, verdadeiramente da palavra de Deus, lendo a palavra, não só ouvindo, mas lendo. Aí houve uma grande transformação. Muito bem, então eu percebo que para o homem ser realmente transformado é como o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, justamente, e a verdade vos libertará. Mas graças a Deus, diácono Francinaldo, que nesse interim o Senhor procurava se firmar na presença de Deus, mas não conseguia. Existia assim uma força maior, era amizade, alguma coisa assim, dessa natureza? Os desejos das coisas carnais, eu creio assim, os vícios. Eu era uma pessoa que, desde novo, quando eu saí da presença de Deus, viciado muito em cigarro, tabagismo era muito forte na minha vida. Era o que mais eu caía sempre por cigarro, né? Cigarro, por drogas, por bebida. Então foi uma coisa puxando a outra, chegou num ponto que eu fiquei totalmente dependente químico, que eu necessitava ter para me trabalhar, para me sair. Para mim não tinha uma alegria, no meu ver, não tinha uma alegria, aquela alegria. Se eu não tivesse usando qualquer tipo de entorpecente, para mim não seria completa aquela alegria do mundo. E eu buscava a minha alegria através desses vícios. Aí quando eu estava, vamos supor, quando eu tinha usado os entorpecentes, para mim eu me acharia que eu estaria alegre, curtindo a vida. Mais ou menos por aí.
Mas eu percebo que o Senhor procurava assim preencher uma lacuna que estava dentro de você. Todo ser humano, ele busca um alvo, né? Assim, para ser feliz, para preencher um buraco que está dentro de si, uma lacuna. Aí você, para preencher isso, mergulhava nessas coisas. É verdade, pastor. Verdade. Eu também, quando eu sentia o vazio da presença de Deus, mas não tinha força. Mas mesmo assim, eu confesso para o Senhor que eu, no mundo desviado da presença de Deus, mas eu creia que tudo que eu estava fazendo, Deus estava me vendo. E eu pedia para Deus, se eu ia para uma festa do mundo, se eu ia para uma balada, para um movimento mundano, eu orava a Deus para Ele me proteger. Eu sabia, eu tinha consciência, sempre tive a consciência que se Jesus voltasse, eu iria para o inferno. A palavra certa, logo e direta, era essa, que se Ele voltasse, eu tinha certeza absoluta, como eu creio que várias pessoas têm esse mesmo pensamento, que eu já conversei com pessoas assim, desviadas da presença de Deus. Sabe que se Jesus voltar, Ele vai para o inferno, mas quer aproveitar das coisas do mundo, tá? Os desejos da carne. Então, mesmo assim, separado da presença da comunhão do Senhor, dentro de si, eu percebo que existia um temor. Um tremor, aquele medo, né? Um medo. Ou seja, eu percebo, Diácono Francinaldo, que quando uma pessoa ela se entrega a Cristo como Salvador, uma vez, ela é selada, ela é marcada. Ela passa a ser propriedade peculiar do Senhor. E essa pessoa, ela sempre vai carregar a marca do Senhor. E uma das marcas que a pessoa carrega, mesmo se distanciando, eu creio piamente que é o temor. É a consciência, a pessoa não é mais inocente. Ela já tem aquela consciência que ela já bebeu da água. Não, nunca mais ela é inocente. Nunca, a pessoa nunca mais ela é inocente. Ela tem essa certeza, fala muito forte dentro dela. Não tem como ela se fingir, no caso, que é inocente, que não é. Não tem mais como voltar o que era antes. A partir do momento que você está falando, bebeu da água, sentiu o sabor, não esquece mais, né? Eu, muitas das vezes, quando eu ia para um lugar, pegar uma certa quantidade de entorpecente, que era muito, e eu com tudo isso, eu pedia para Deus não deixar que a polícia me encontrasse com aquela droga, ou com qualquer tipo de entorpecente, seja droga ou seja qualquer uma arma de fogo, não me encontrasse ali, para mim não ser preso, no caso, e não ter quem fosse tirar por mim. O sentimento da minha mãe sempre pesava na minha mente, que a minha mãe não tinha, ela falava que ela não tinha como me visitar na cadeia. Isso aí também pesava muito, né? Era uma coisa muito forte na minha mente. Eu buscava de toda maneira procurar o momento certo, a hora certa, o caminho certo, para mim não ser dado de confronto com a polícia, não ser pego pela polícia, né? E era uma coisa assim meio pesada na minha mente. Mas a presença de Deus, o temor de Deus na minha vida era constante. Eu pedia para Deus em tudo me livrar, sabendo que eu estava errado, mas dizia: Senhor, eu tenho um plano na minha vida. Não deixa eu cair, não deixa eu ser preso de uma maneira que eu venha sofrer ali, que eu sabia que é sofrimento. Cadeia é uma parte representativa do inferno. Para aqueles que já foram lá, sabe que não tem paz, não tem como dormir, né? Bebe da água quente, é misturado na ceboseira, no cocô, no mijo, aquelas coisas terríveis. Não tem temor, na verdade. Lá dentro, o povo que cai ali já tem um certo tipo, um grau de maldade no seu coração, né? E a gente que tem um temor de Deus, que a gente chega lá, bate aquele arrependimento, aquela tristeza, aquela angústia, pensa em voltar e firmar, e voltar para lá e pregar, ganhar aquelas almas para Jesus, mas quando sai, parece que tudo o Satanás pega e apaga, né? E começa tudo de novo. Só Jesus. Eu percebo que quando a pessoa ela sai da presença do Senhor, há uma força assim maligna que prende a pessoa.
Mas eu percebi na sua fala que você tinha medo de ir para o inferno, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento que estão no mesmo estado? Jovens, até mesmo pessoas já anciãs, que elas sabem que dentro da alma delas só existe dois caminhos, ou céu ou inferno. E quando o homem está não alinhado na presença do Senhor, ele sente dentro de si que em qualquer momento ele pode perder a sua vida e ele pode ir para outro caminho. Não é isso? Era o sentimento que você sentia? Justamente, com certeza. Até pastor, no momento de um temporal, raios forte, eu deitado, mesmo drogado ou alcoolizado, eu disse: Senhor, não deixa cair um raio na minha cabeça, que se cair eu morrer, eu vou para o inferno. Eu tinha aquela consciência totalmente nítida que eu ia para o inferno se Jesus voltasse, né? E outra coisa, quando eu vi, a primeira vez que eu ouvi a pregação, que quando o homem se distanciava da presença de Deus, que o Espírito saía, eu creio assim, que o Espírito saía da vida do homem para os lugares áridos, que nem confirma a Bíblia, e quando ele voltava com 7 espíritos piores do que aquele que estava. Eu dizia assim, eu somava, eu disse: eu acho que eu já fui umas 7 vezes, tenho 49 espíritos, só daqueles piores na minha vida. Então eu creio que só os 7 era o suficiente para estar me atormentando, para mim estar voltando ao hábito de usar entorpecente, bebida alcoólica, seja ela qual for. Agora, diácono Francinaldo, uma coisa que o senhor citou alguns minutos atrás, concernente à sua mãe. Então a sua mãe sempre foi e é uma mulher guerreira, uma mulher de oração, e louvado seja Deus quando a gente tem uma mãe que ora, que intercede, porque o senhor falando isso, eu me reporto à minha mãe. Eu não passei muito tempo fora da presença de Deus, eu passei só 1 ano. Mas nesse ano eu apanhei mais do que pandeiro de baiano. Mas a gente percebe que mesmo lá fora a gente tem assim uma cobertura espiritual através da oração e principalmente da nossa mãe. O senhor sentia isso? Eu sentia, sempre senti. Eu tinha um sentimento bem forte em termos de família em geral. Era da minha irmã Maria, da minha irmã Joana, da minha mãe Francisca, e o pastor Nivaldo, meu cunhado, sempre envolvido em todo o ato que acontecia na minha vida, e ficava sabendo. Então o pastor Nivaldo chegou muitas vezes a orar na minha cabeça, chegou muitas vezes me pregar para mim, falar mesmo de Jesus, no pesado, no sério, né? Explicando todo aquilo ali que era um projeto do diabo para tentar ceifar a minha vida. O projeto dele era ceifar a minha vida, né? E sempre ficou bem claro isso, que o projeto dele era esse. E várias vezes foi planejado, marcado o dia por eles, pelo pessoal do mundo, marcado o dia e a hora da minha morte. Mas Deus tinha o seu projeto, ele sabia o dia e a hora. Muito bem. E diácono Francinaldo, e a família nesse momento, né? A sua esposa, nesse período o senhor já tinha filhos nesse período? Como é que ficava o estado assim da sua esposa, né? Porque quando a pessoa vai para aquele mundo e está envolvida no mundo, há uma aflição, uma batalha muito grande instaurada dentro do lar também. Então conta pra gente aí como era essa aflição da sua família, da sua esposa, ou na época já tinha filhos? Sim, eu tive envolvimento com várias mulheres, inclusive tenho 2 filhos por fora, né? Com a primeira, com a segunda mulher, essa é a minha terceira esposa. Então a Joelma, a minha esposa atual agora, é uma mulher guerreira, uma mulher forte demais, é uma mulher que me amou de uma maneira que suportou. Ela passou comigo 6 anos sofrendo essa angústia, esse sofrimento, quando eu saía para os bares, quando eu saía para as baladas, para as festas, e sempre envolvendo o entorpecente. Ela ficava preocupada e muitas das vezes ia atrás de mim, chorava, tentando me buscar, me mostrar um caminho melhor, mostrando nossos filhos que precisavam da presença do pai, tudo mais, falando daquilo, e eu cego, sem ver, sem perceber, meus filhos crescendo, e eu
distante, sempre procurando amizade do mundo, procurando estar envolvido nos bares, na sinuca, jogando aí. Aquilo me distanciava de casa. Na verdade, eu ficava pouco tempo com ela em casa. Então, ela, 6 anos, ela aguentou mesmo assim, pela graça de Deus, né? Em primeiro lugar. E hoje eu posso dizer que ela é uma guerreira. Sofreu muito. Ela sofreu muito. Porque qualquer mulher sofre quando ama uma pessoa e a pessoa está envolvida nesse mundo, né? Que é um mundo assustado, amedrontoso. Qualquer hora a polícia pode varar, aquela coisa aí ela pode estar envolvida, dizer que ela está envolvida, os filhos estão envolvidos, então é uma coisa muito séria, né? Mas eu posso dizer que ela sofreu muito nesse. Ela chegou a dizer para mim que ela queria, pastor, ela queria andar descalça. Ela queria andar descalça, ter o mínimo dos básicos, mas queria que eu largasse a bebida, que eu largasse a droga e ela ia ser feliz. Não é que ela andasse descalça, mas ela ia ser feliz. Inclusive, quando eu aceitei Jesus, ela nem acreditou mais, quando eu voltei. Eu convidei ela para ir, se ela não fosse também eu sairia, ameaçando. Ela disse, eu vou esperar tu firmar. Se tu firmar, eu vou. E a Joelma fala de boca cheia, que ela foi e aceitou Jesus por causa de mim. Não por causa de Jesus, não. Foi por causa de mim, para mudar a minha vida. Aí depois que o Espírito Santo veio e impactou, agora, se tu quiser tomar teu rumo, sair pro mundo, tu vai. Eu é que não largo Jesus mais, né? Então, graças a Deus, foi uma transformação, né? E hoje eu posso dar um parabéns para minha esposa, porque ela foi uma guerreira. Nesse dia, Diácono Francinaldo, que o Senhor tomara a decisão de retornar, isso foi gerado dentro de você, você sentiu mesmo esse sentimento? Não, é hoje eu vou voltar mesmo. E você sentiu que a partir daquele momento você ia seguir mesmo firme na trilha com Jesus? Pastor, eu vou lhe dizer que todas as vezes, para falar a verdade, eu sentia praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. A vontade de retornar e não voltar para o mundo, não entristecer minha família, principalmente minha mãe chorava muito. E eu ficava naquela angústia, mas voltava confiante que eu iria continuar. E eu mesmo não estava acreditando mais em mim mesmo. Não acreditava mais que eu ia continuar firme, né, no Evangelho. Então chegou um ponto da sua vida que nem você mesmo acreditava justamente que você ia se firmar devido à força maior do mundo, né? A força maior das trevas que estava operando na sua vida. Então observa aí que realmente, se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus vir na vida da pessoa, a pessoa é como se ela fosse patinar e nunca sair do lugar. É isso? Justamente. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu pensava muito, né? Eu disse, mas eu vou tentar mais uma vez, quem sabe? Mas dessa vez eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa, pastor, assim, meu Deus, Senhor, me abençoar que eu passe no concurso público. Gerou por aí a decisão. Eu vou ter um ganho e eu não vou ter motivo para estar vendendo drogas, para mim estar traficando, nem droga, nem armas. E eu vou ter o meu ganho, o meu salário. E por incrível que pareça, eu passei em um dos primeiros lugares. Quando voltou a lista, eu comemorando, inclusive nesse dia tinha concurso para professores e para segurança patrimonial. Eu me inscrevi para os dois, para várias áreas tinha. Eu me inscrevi para professor e para segurança patrimonial. Quando eu fechei a prova com 30 pontos, naquele tempo o gabarito ficava na porta para lá de fora, eu conferi a minha prova com todos os resultados e fechei com 30. E pastor, eu fui comemorar, já fui tomar com um amigo meu, Henrique. Aí nós tomando, e ele disse, olha, 1 hora é o concurso do professor. Eu disse, eu tenho que passar no professor, que lá o ganho é maior. Aí naquele negócio de bebida, vai bebendo, a hora vai passando, tirando gosto, aquela coisa. Quando eu presto atenção, já tinha passado 15 minutos. Eu corri para lá no Gonçalo Vieira, na cidade do Rio Branco. Corri para lá, e quando eu cheguei lá, o guarda não deixou entrar. Disse, olha, o pessoal a gente já está entregando prova, está saindo, homem. Tem como tu entrar mais?
Então ali me bateu uma tristeza. De qualquer forma, eu fiquei triste, porque aquela vontade de ser professor, né, que já tinha lecionado. E aí eu estava naquela alegria, me bateu uma tristeza, mas aí no mesmo momento veio, não, mas eu sou concursado segurança patrimonial. Voltei e fui continuar a beber, né? Mas aí, no caso, passei. Quando foi, pastor, para chamar as pessoas? Selecionaram 100 para ser chamado logo. A minha posição era 13, se eu não me engano era 13 no concurso. Dos que fecharam com 30. Uhum. Então eu fui ali um dos 13. Aí chamaram os 100, pastor, e não me chamaram. Meu Deus. E aí eu fiquei pensando o que aconteceu. Porque eu creio assim, que eu falei uma palavra, eu disse assim, depois que eu passei, eu falei, olha, Henrique, o meu primeiro salário, vou fumar tudo de branca, tudo de pedra, tudo de droga. Meu Deus. E aí eu acho que Deus Deus não dorme, viu que a minha promessa já estava caindo por terra. Que eu apresentei uma promessa que se ele fizesse eu passar, eu iria voltar para a igreja e ia servi-lo, né? Aí chamaram os 100, pastor, eu fiquei fora. Corri em cima de vereadores, pessoas conhecidas. Aí disse, não se preocupa não, que vai entrar mais 25 da reserva. E eu de primeiro já caí para a reserva. Meu Jesus. Voltei para os pés do Senhor, fui pedir para ele a misericórdia, chorando, clamando, que eu queria meu emprego de volta. Então, você percebe que nesse trato que o Senhor fez aí, o Senhor estava presente nesse trato. Estava, com então certeza. Você estava percebendo que a sua falta de cumprir o trato, Deus estava fazendo com que as coisas não viessem se encaixar, não é isso? Justamente. E devido a essa palavra aí para os nossos ouvintes, eu quero dizer que vocês, qualquer pessoa que está nos ouvindo, agradeço muito pela atenção e quero dizer que se você fizer um trato com Deus, trate em cumprir, porque a Bíblia diz que isso tem que cumprir. Fez um trato com Deus, tem que cumprir. Isso eu sou prova viva do que aconteceu comigo. Eu estou contando aqui uma histórica verídica da minha vida, né? Nesse papo de crente, esse momento maravilhoso que nós estamos aqui divulgando para todo mundo saber. Então, eu fico alegre em poder compartilhar agora esse momento, falar da minha vida, levar para os nossos ouvintes uma expectativa que existe solução para tudo, crendo em Deus, mas que nós possamos cumprir com a nossa palavra, né? Não só com Deus, mas no nosso mundo secular também, ser cumpridores da nossa palavra, né? Então, pastor, já na repescagem, como diz, na reserva, dos 25, parece por prova, eu fiquei em 13 de novo. Aí Jesus um dia amado. apareceu com 12, no outro dia já estava com 13. Eu disse, vai ser difícil. Eu corri atrás de... Aí me diga uma coisa, e quantas vagas dessas 13 pessoas? Não, nessa repescagem foi 25 que eu chamava. 25, né? E eu já estava na posição de 13 de novo. Número 13. Aí eu corri, falei com um, falei com outro, inclusive com o vereador Placildo na época lá, o Laércio pelo meio, conhecido da gente e tal, mas o Gessé lá do Breu, quero mencionar aqui o nome do Gessé, nessa época ele era candidato a vereador, foi quem, quando eu corri para lá, Josivaldo mandou um papel para mim, eu corri para lá, o Josivaldo, filho da tia Paulina. Da irmã Paulina. Aí eu fui pra lá, cheguei lá e levar esse papelado. Cheguei lá e encontrei com o Gessé. Primeiro encontrei com o Gessé do Jutaí, filho de Morivaldo. E o Gessé me levou a outro Gessé, que era o candidato a vereador. Disse, esse aqui pode te ajudar. Aí eu contei pra ele o problema que estava acontecendo. Ele disse, olha, agora mesmo tu vai lá pra Ceprote, tu já vai tirar serviço hoje lá. Eu disse, mas Gessé, eu tô de bermuda. Homem, vai segurar tua vaga. Vai pra lá e fala que foi o Gessé que te mandou pra lá. Não perde a bênção. Não perde a bênção. De bermuda, de camiseta, eu fui pra lá. E tirei o primeiro dia de serviço, até assinar a minha efetivação, né? Hoje, graças a Deus, sou efetivado. Bendito seja Deus, louvo a Deus. E todas as vezes que o pessoal me diz assim, como tu saiu, Deus sabe do meu coração, eu sempre digo, eu não saí. Deus me tirou. Das vezes que eu falo que eu saí, na mesma hora eu peço perdão a Deus que eu não tinha a possibilidade de sair. Não tinha como eu sair por conta própria. Deus foi quem me libertou e me tirou. Muito bem, então, uma coisa chama outra coisa, né? Outra coisa. Então, quando o Senhor
falou, verbalizou: Senhor, se o Senhor me proporcionar isso, eu quero fazer algo para o Senhor. E de repente, diante do seu amigo, você acabou esquecendo, né? Quebrou o trato ali, através de verbalmente, e Deus teve que apertá-lo, né? Deus teve que imprensar, colocar você no paredão, para que você pudesse reconhecer que para você receber uma bênção tamanha dessa magnitude, era necessário você se encaixar de novo. Justamente. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso querido irmão Francinaldo, diácono da nossa igreja, e passando por aqui o meu grande amigo, o pastor Almir Cordeiro. Recebo o nosso abraço, muita gente nesse momento passando por aqui, assistindo a gente, tanto pelo Facebook como também pela nossa rádio, que estão ligados conosco. Quero mandar um forte abraço para o nosso querido amigo também, Bismarck Santos. Ele pede oração aqui, meu querido diácono Francinaldo, pede oração pela sua família. No final, nós estaremos orando. Que maravilha, né? Que maravilha. Então vamos continuar aqui, nesse papo de crente aqui abençoado. Tá tão gostoso, né? Agora, diácono Francinaldo, retornando para Jesus, se reconciliando para Jesus, aí quando você volta, você recebe aquela renovação do Espírito Santo. Você já era assim, batizado nas águas, já tinha sido batizado nas águas, ou veio ser batizado nas águas depois, ou já tinha sido batizado também no Espírito Santo? Aí o seu retorno para Jesus, você foi impactado, foi renovado? Conta pra gente aí. Eu sempre era impactado pelo Espírito Santo. A presença me movia muito forte, o desejo de voltar, o desejo de seguir, o desejo de pregar, de ganhar alma. No meu pensamento, aquilo ali, a minha história, meu testemunho era muito forte para mudar a vida das pessoas, e eu acreditava muito nisso, mas não tinha força. Mas assim, o meu batismo nas águas já foi depois que eu estava com a minha esposa, já depois que eu voltei para Cristo, agora com ela, né? Já vivendo com ela. E o Espírito Santo também, eu vim ser batizado pelo Espírito Santo quando foi para ir para o diaconato. Olha só. Foi o pastor Falconeri, meu querido pastor Falconeri. Sempre tá ligado com a gente aqui. Ele colocou uma situação que só ia ler o texto lá, né, dos diáconos que eram separados. Aí ele disse que só iria para o diaconato aquele que fosse batizado com o Espírito Santo. Aí houve uma campanha de oração que ele precisava muito colocar no quadro de membros. Levar uns a diácono e outros iriam para presbítero, e outro para evangelista, assim, outros para auxiliares. Aí teria que ser a campanha, que quem não era batizado, se fosse batizado, ia buscar o batismo. Se fosse batizado, e se encaixava no quadro de diaconato, para quem ele queria levar. Mas não mencionou nome de ninguém, mas convocou todos os obreiros à campanha de oração. Os auxiliares. Auxiliares. E um grupo geral de obreiro, no caso de homens, dá força, né, para a campanha. Mulheres também podiam vir para a campanha, quem não fosse batizado com o Espírito Santo. Na verdade, a campanha era para ser batizado com o Espírito Santo, mas no final levaria alguém para diácono, se fosse batizado, né? E aí foi que fui buscar. E numa manhã, um pregador, uma festa, teve um pregador que estava pregando, aí estava o pessoal aqui na cozinha, aquela alegria, muita comida, aquela coisa. Coisa de crente, né? Coisa de crente, aquela festa boa. Aí eu estava aqui na cozinha, aí eu vi o pregador pregando lá e começou a ficar forte, aí eu fui assistir da porta. Quer dizer que você foi escalado para estar aqui na cozinha, trabalhando, né? Na cozinha, aí de repente a unção tão grande, né? Começou a chegar aqui na cozinha também. Não foi na campanha isso, aí era na pregação da manhã. Na pregação da manhã de avivamento. Maravilha, né? Aí eu fui para lá e eu disse assim, olha só o pensamento. Eu disse assim, eu não vou para lá, quantas vezes eu entrei nessas rodas aí para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu nunca fui batizado. Aí agora numa manhã de avivamento, eu vou ser batizado, vou nada. E aí aqui na cozinha, aquilo foi falando forte, acontecendo as coisas para lá, os pessoal pulando, sendo batizado. Eu fui olhar da porta, nas portas do fundo da igreja lateral. Aí quando eu fui olhar lá, eu senti que
o negócio estava Diferente. Estava diferente, totalmente diferente. Você que está aí pro lado de fora, queira entrar também, pode fazer parte, entrar aqui dentro. Aí, como muita gente fala, né? Eu já fui tantas vezes, eu vou mais dessa. Mas dessa vez foi totalmente diferente. E eu senti a vontade de entrar mesmo, foi para lá e foi uma benção, né? Aí, graças a Deus, fui batizado. E não foi só eu, foi muito nesse dia foram batizados com o Espírito Santo. Aí sempre que eu prego, eu falo a respeito do batismo com o Espírito Santo, pessoas também que já me falaram que, irmão, já foi no meio da roda e pastores que são ousados, colocam a mão na minha cabeça e eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu disse assim, olha, na minha Bíblia está escrito que para tudo tem o dia e tem a hora, né? É tempo determinado por Deus, tempo determinado por Deus. Então, você leia lá em Eclesiastes para você se confortar. Vai lá em Eclesiastes 3, vai lá, vai se confortar que vai chegar a sua hora. Mas eu prego muito sobre essa situação da hora determinada por Deus. Né? Então eu fui batizado numa manhã de avivamento com o Espírito Santo, já depois de muitos dias de ter voltado. Pela graça e misericórdia de Deus, eu já tinha o plano de eu ir para o diaconato. Muito bem, então que maravilha, né? Esse testemunho aí. Então você foi batizado nas águas, se tornou membro da Assembleia de Deus e dias depois, meses depois, né, recebeu a segunda bênção maior, que é o batismo no Espírito Santo. O primeiro é a salvação. Justamente. E segundo lugar é o batismo no Espírito Santo, né? Glórias a Deus por isso. Então, as coisas depois disso aí começam a cada vez mais se encaixar, não é verdade? Eu ainda fui batizado lá no Matacurá, nas águas. Foi? Eu, minha esposa, a moça, a mulher de Adelso, várias pessoas. Agora, diácono Francinaldo, conta um pouco aí a respeito da sua trajetória como membro, como crente aqui da igreja, até porque você também faz parte, né, da nossa trajetória aqui da igreja, que é a Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos. Para vocês que estão chegando agora, muita gente chegando aqui, nós estamos falando diretamente aqui da nossa comunidade em Nazaré dos Patos, município de Breu Branco, né? E nós estamos aqui com o nosso irmão Francinaldo, diácono da igreja, e também ele tem uma parcela, né, no avanço dessa obra, né? Diácono, serve, e a sua alegria, diácono Francinaldo, de servir a igreja, de servir o Senhor Jesus, trabalhando para Ele como obreiro da casa do Senhor. Hoje eu me sinto muito alegre, pastor, muito honrado, né? O pastor José Ferreira foi o meu pai na fé, me aconselhou demais, inclusive me deu uma Bíblia que até hoje eu guardo ela com muito carinho, né? E tá toda pintada, de tanto que eu li, está toda pintada. E marcada, toda, né? marcada com aqueles... Essa aqui é boa, né? Texto. Aquela ali parece que quando eu abro já sei tudo onde eu quero. Eu sei o que é isso aí. Toda marcada ela tá. Então o pastor José foi que me deu muita força, né? E o pastor Luciano, muita força também. Eu quero dizer assim que foi uma coisa totalmente no querer e na vontade de Deus, no tempo de Deus, que depois que eu voltei para a igreja, agora com 3 anos, eu já era o tesoureiro geral da Assembleia de Deus de Nazaré de Patos. Que maravilha, né? Tesoureiro geral. E eu me alegro muito a confiança que o pastor tive em mim, repassou em mim, que até suas contas particulares, para sinal, tu recebe o dízimo, tu passa logo lá e paga aquela continha assim para mim, só traz aquele papelzinho anotado, o recibo. Aí eu fazia isso aí. E aqui, diante do povo, eu quero contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo nessa trajetória, para as pessoas que são impactadas, que são... chega um momento de desistência, de querer desistir, que eu tinha uma moto e vendi essa moto no intuito de tirar minha habilitação. E uma pessoa de dentro que é da nossa igreja, mas já estava um pouco afastada, e ela disse que
logo depois eu comprei outra moto. Tirei a carteira e comprei outra moto. Ela disse, também como é que ele não tira? Se ele é o tesoureiro da igreja. Misericórdia, né? Então, são coisas que eles lançam pra gente para entristecer, para tentar nos derrubar, para tentar mexer com nossos pensamentos, nosso emocional. E eu quero dizer para você que tem passado por esse tipo de tribulação, né? Não se preocupe, que isso aí vem mesmo. O Satanás, como vê ao nosso derredor, ele não descansa buscando nos estragar. E foi do impacto que eu tive muito grande, aquele desânimo de abandonar, de sair, porque para mim ninguém acreditava. Com 3 anos de crente, ninguém acreditava em mim. Então essa palavra desse irmão, essa irmã, não vamos citar o nome, né? Não. Por ética. Então a palavra dessa pessoa, ela foi como se fosse uma flecha, mais uma flecha Justamente. assim, com veneno, para ver como tem poder as palavras. Sempre eu falo sobre o poder das nossas palavras. Nós devemos ter muito cuidado com as palavras que a gente verbaliza, que a gente fala, porque elas podem dar vida, mas elas podem também tirar vida, e principalmente vida espiritual. Com certeza. Eu estava pensando, mas como eu estava, que nem eu estava ali contando a Bíblia toda marcada, eu me lembrei lá do texto, né, de Mateus, se não me falha a memória, 15, do versículo 8, que diz que o que faz mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. É isso que contamina o homem. Aí eu disse, rapaz, essa palavra é muito forte, né? É o que sai da boca do homem, a maneira que ele vai falar, o que sai lá de dentro, que está no coração do homem, o que faz mal. Então eu fiquei meditando essa palavra e busquei recurso em Deus, na palavra de Deus. Falei ao pastor, o pastor pegou, não, irmão Francinaldo, não se preocupe, entregue para Deus. Graças a Deus, o pastor sempre me apoiando, né? E aí eu continuei sim como tesoureiro geral da Assembleia de Deus. Logo, há poucos tempos, o pastor pega e me chama e me coloca como coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, né? E a minha esposa como secretária, um tempo secretária, tesoureira da Escola Bíblica Dominical. E eu, para a honra e glória do Senhor, desenvolvemos um bom trabalho, graças a Deus. E para acabar de fechar, pastor, o pastor me colocou como arrecadador do templo, desse templo grande agora que está construído aí. Como eu era formado em ferreiro, eu trabalhei na ferragem dele toda, desde as plantações aí, quando a irmão Cícero aí, eu trabalhando. Inclusive trouxe alguns alunos, meninos daqui da Assembleia de Deus, para ensinar como era que dava o laço nos ferros, ensinando aí uma parte da ferragem, na parte da cerâmica, ensinando, e saíram alguns daqui já que profissionais, né? Então, para mim foi uma alegria. Aí foi muita luta, pastor, nesse tempo de correr atrás de recursos, para a gente levantar esse templo. Porque primeiro o pastor falou o tamanho do templo, foi um susto, era grande para o tamanho e proporção da vila para os irmãos. Segundo, ele disse que não seria mais um ferro fino, seria um ferro de meia. Depois era um 3x15, ferro grosso. Aí o engenheiro que veio assinar, o ferro dele totalmente era fino, perto do que nós colocamos aí, né? E a terceira parte foi quando ele falou que os tijolos não iam ser mais em pé. Quando falou que em pé ia levar 10 mil, falaram que deitado ia levar 20, a murmuração cai. Mas a campanha de oração não cessava, né? A campanha de oração, orando e busca. Aí, pastor, eu posso lhe dizer que eu louvo a Deus pelo trabalho que eu fiz aqui, né? E sempre eu estou aqui, eu tento ajudar a Igreja Nazaré de Patos, meu coração é voltado para cá, não nego para ninguém, gosto muito daqui, do povo daqui, dos irmãos daqui, gosto e respeito todo mundo. E foi muito brinde doado, foi frise, foi moto, foi cordão, foi pulseira, foi anel, até aliança tive nessa campanha para arrecadação do templo, né? Então tinha mulher brechó, era tudo que podia, né? Então era uma equipe, tinha uma equipe, não era só eu, era eu, a minha turma, equipe, o Januarinho e outras. Diácono Francinaldo, um sonho, né? Um sonho, porque o templo antigo era já pequeno. Justamente. Para a Assembleia de Deus aqui em Nazaré dos Patos, o campo já era pequeno, né?
para festas, para ceia. Então a igreja, ela em si já vinha alimentando esse sonho de ter um templo maior, mais amplo, né, para trazer mais conforto para a irmandade, para os irmãos. E chegou o momento, como o Senhor dissera aquela passagem em Eclesiastes, tudo tem um tempo. Então chegou o tempo, Deus trouxe o pastor Luciano na época, né? E deu os primeiros passos, né? Lançou a pedra fundamental e fez a campanha, colocou nas suas mãos. O Osmarino Sá fez parte, quando o pastor falou: Osmarino, nós quebra essa marreta. Não, só me dê a marreta. O Osmarino meteu-lhe a marreta na parede do templo e foram derrubar o templo. Quando o povo viu que o templo estava derrubado, tinha que construir outro. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui com o diácono Francinaldo, você que está chegando, ainda muita gente por aqui. Nós estamos aqui no nosso quadro legal, Papo de Crente, né? Coisa boa. Coisa boa, ainda por aqui, passando por aqui, nosso querido amigo Ednelson Muniz, passando por aqui, deixando a sua paz do Senhor, a gente, obrigado. Joel Guimarães, lá de São Luís do Maranhão, ligado conosco, dizendo assim: muito bom esse Papo de Crente, né? Que maravilha, muita gente aqui ligadas conosco nesse programa Impacto da Graça, nesse quadro Papo de Crente. Então, voltando aqui com o nosso diácono Francinaldo. Aí, Francinaldo, aí as coisas foi se encaixando, né? Porque quando Deus está no projeto e Deus, ele proporciona momentos inesquecíveis, ele é quem abre porta, ele é que fecha a porta, e o coração do povo era coração voltado para a construção do templo. Aí de repente as coisas começaram a fluir, né? Porque sempre quando a gente lança um projeto, sempre vai ter os murmuradores, vai ter as pessoas que não têm fé, que não acreditam, mas tem que essas pessoas têm que fazer parte. Tem que fazer parte para a gente poder contar. E nesse inteirinho, teve Sambalate, Tobias. Teve muitos Sambalate e muitos Tobias, né? Mas quando eles viram, né, o levante assim, o povo querendo mesmo, quando eles viram que o tijolo saiu da terra, pastor, que essa igreja ela é profunda. Ela foi cavada uma vala de 80 centímetros de largura para ser descida lá do fundo. Eu me lembro bem que uma das bases que foi medida, 1,75 m de profundidade. Meu Jesus. Né? Com as aranhas de 90 por 90, ferro de meia bem forte, né? O alicerce da profundidade. Né? Então, veio lá do fundo. Quando isso fluiu aqui da terra, que subiu, que quando foi chegando na janela, que o povo foi vendo a coisa que ia ficando linda, aí que viram a diferença do tijolo em pé pro deitado, né? Aí animou. Aí o povo começou mesmo, aí começou o povo, né? Não abrir suas mãos, mas o coração, né? Coração. O pastor, isso era tão bom nesse tempo, era mingau, era merenda, o povo traz daqui, traz dali, aquela vontade mesmo de querer construir, né? E o pastor Luciano, não desmerecendo os outros pastores que passaram, mas não é daquele jeito, botando para ninguém sair falando a respeito da alimentação. Não, se alimenta bem, bora merendar. Irmã, mande para cá aquele mingau abençoado, mande para cá aquela merenda, pode ser ovo com mortandela, com salsicha, mande para cá. Com farinha, hein? E os meninos vão tirar os pau no mato para fazer andame, manda para cá que a gente precisa levar para lá também. E aquela coisa boa, aquela alegria, né? Eu tinha os vídeos quando foi feita aquela laje lá. Eu estava como coordenador, estava até com a farda da coordenação da Escola Bíblica Dominical, eu lá em cima, na telona. A tela aí não é aquela tela fina, não. Ferro 1.16 a tela lá em cima. Né? Toda quadradinha, toda bem reforçada, né? Então foi uma coisa bem feita. Quando o engenheiro veio, até assustou a gente. Quem foi que fez esse absurdo? Né? Aí todo mundo ficou assustado. Eu, o Odair, irmão Cícero. Aí depois ele disse: vocês estão de parabéns. Para quantos andares? Aí ele disse: não vai ter andares não, só uma galeria se tiver. Homem de Deus, isso aqui é para 3 andares. Então ele parabenizou e ficou muito alegre, porque o projeto dele não ia cair por terra, né? O nosso querido irmão Ednelson Muniz está dizendo: eu e a minha esposa, doutora Helena Moraes, estamos ligados na programação Impacto da Graça. Olha, muita gente passando por aqui. Que maravilha, nosso querido irmão Ednelson. Ele é de Santa Catarina, da cidade de Anchieta,
Recebe o nosso abraço aí fraternal em Cristo Jesus. Então, voltando aqui com o nosso irmão Francinaldo. Francinaldo, a gente se alegra muito, a gente se alegra em ver obreiros dinâmicos, obreiros que se envolvem. E é isso que Deus quer, né? De cada obreiro, que cada obreiro venha se envolver na obra do Senhor, porque o nosso tempo aqui, diácono Francinaldo, é tão risório, não é verdade? E a gente tem que aproveitar o momento que Jesus está nos proporcionando. É verdade. E eu aproveitei e estou aproveitando, né? Mas eu aproveitei as oportunidades. E tive uma oportunidade, pastor, que eu, como coordenador, quero citar um pouquinho esse lado, que eu acho que é necessário nesse nosso papo de crente aqui, incentivar até as pessoas que estão aí fora. Eu, como coordenador, cheguei para o pastor Luciano e pedi para ele que eu gerenciasse a oferta da Escola Bíblica Dominical. Me desse um crédito, um tempo para mim poder mostrar algo que eu queria mostrar, né? Aí aquele disse eu falando para mim, olha, quando alguém chega com um projeto, eu analiso e dou o aval. Aí eu fiquei feliz com a sua palavra, lá no salão quando nós estávamos conversando. Aí o que aconteceu? Ele me deu esse aval, eu e minha esposa na frente. Então eu criei uma escola bíblica dominical, uma classe, né, dos novos convertidos, né, do discipulado. O irmão Miguel foi professor dessa classe e passou por vários professores, na qual eu criei um projeto das crianças, as criancinhas. Vocês convido crianças que no domingo que vem vai ter tal tipo de merenda. Maravilha. Aí as crianças iam e convidavam as crianças. Pastor, isso gerou criança, não sei de onde varou tanta criança. E o que é no outro? Disse, no outro vai ser diferente. Agora, se vocês vão só saber o que é a merenda do outro domingo, vai ser uma surpresa, só se você vir de novo. E convido mais. Era uma isca, né? É uma isca. Aí, nesse pegar pela boca, as crianças, eles iam trazendo crianças, e o que é isso? Agora tu convida teu pai a fazer parte de um papelzinho que tu vai presenciar, tu vai fazer, demonstrar um projeto aí, né? Convida teu pai a participar do culto, participar da Escola Bíblica Dominical. O que é isso? Uma ideia que eu fui criando e fui crescendo. A classe maior que deu de criança, na época que eu era coordenador, foi de criança, né? A classe maior. Por esse objetivo. Mas todas as classes envolvidas. Na disputa de ofertas, quem dava a maior oferta ia ganhar o brinde. Eu dava a Bíblia, eu dava a harpa. Eu cheguei a dar dinheiro mesmo da Escola Bíblica Dominical, né? Tirar um valor para doar para que ele ganhasse a maior oferta. Fazia parte também da merenda. Quem ganhasse ia ganhar também a merenda, a classe, né? Então foi várias uma forma de incentivar, né? Isso. De incentivar, né? O incentivo foi gerando uma proporção tão grande de ofertas que superou. Da Escola Bíblica Dominical nós tirava para doar para cimento. Quando pediu alguma coisa para a igreja, olha, a Escola Bíblica Dominical dá tanto. Isso. Sabe, pastor, que Deus a tenha mesmo nas suas mãos. O pastor foi quando adoeceu, ficou muito doente. Foi tirado uma boa parcela da Escola Bíblica Dominical para ajudar o pastor na sua saúde. Que maravilha. Bendito seja Deus. Então, toda a Escola Bíblica Dominical estava envolvida. Por quê? Ele viu que deu futuro. O que ele colocou nas minhas mãos, eu fui e prestava conta de tudo, que entrava, que saía, né, e foi para frente. Gerou muito mais renda do que como estava, né? Não menosprezando os trabalhos dos outros, mas disse o trabalho que eu tentei colocar, que estava no meu coração. Então Deus aprovou, foi muito bom, cresceu muito as classes da criança, e assim ia trazendo seus pais para ouvir o culto, ouvir a palavra, uma maneira de trazer para salvação. Uma forma de evangelizar, né? Justamente. Eu sempre, quando coloco o presbítero diácono Francinaldo, alguém para trabalhar, eu sempre deixo a pessoa à vontade. Sempre eu digo, olha, faça à vontade. Eu não sou aquele pastor que fico no pé. Quando eu fico no pé é porque a pessoa que recebeu a tarefa, ela não está cumprindo. Opa, deixa eu mudar aqui, chegou na... Então a pessoa que recebe uma missão, ela tem que cumprir com excelência, com eficácia. Então já é um voto de confiabilidade que o pastor está entregando. Não é verdade? Sempre eu digo isso. Olha, irmãos, quando eu entregar
uma função para vocês, eu não quero colocar na boca de vocês o pipo, a papa. Não, eu quero que vocês criem asas, que vocês possam voar, claro, debaixo da submissão, do diálogo, né? Debaixo da autoridade pastoral, quando for fazer algum... Pastor, nós temos esse projeto, isso e aquilo. Justamente. E as coisas vão se encaixando. Então isso é muito bom quando a gente percebe que o obreiro, ele está realmente focado na sua missão, focado naquilo que ele foi determinado pelo pastor, pela igreja e principalmente por Deus, né? Então ele desenvolve um trabalho com maestria, porque ele encontra espaço, né? Com certeza. Ele se sente à vontade de colocar o projeto, né? Tem o texto bíblico que nós pode ver dos 10 talentos, né? Dos talentos que foram dados para aqueles 3 servos, né? E o que foi que ele disse pro último lá? Tu sabes bem que eu ajunto onde não espalho, né? E por que tu não deste meu dinheiro ao banqueiro? Né? Então ali é um do exemplo muito forte, né? O que tinha 2 foi para 4, que tinha 5 foi para 10 talentos. Então o que era que o mestre queria? Que multiplicasse, que crescesse. Então eu penso assim, que todos aqueles que recebem um trabalho, que ele desenvolva, né? Não com o pensamento de se mostrar, claro, mas mostrar para a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. É como eu disse, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: trabalhai enquanto é dia. Justamente. Porque a noite vem quando não podemos mais trabalhar. E esse dia, eu sempre digo isso, esse dia representa a oportunidade que a gente tem, né? Com certeza. Porque vai chegar um dia que vai chegar o cansaço, vai chegar a enfermidade, vai chegar diz que a gente vai estar mais velho, vai estar velho, né, um ancião, e a gente, poxa vida, como eu gostaria de pregar, evangelizar, como eu gostaria de fazer a obra de Deus, eu tive tanta oportunidade, mas eu não aproveitei as oportunidades que foi me confiada, né? Então a pessoa fica só se lamentando. Então as pessoas, Diácono Francinaldo, que está nos ouvindo nesse momento, né, elas possam entender que elas têm que trabalhar para Jesus em suas respectivas igrejas, né? Nós temos pessoas aqui da Quadrangular, da Batista, Universal, Mundial, pessoas da Assembleia de Deus, pessoas de outras igrejas que estão ligadas conosco, e nesse momento está sendo uma palavra que elas estão abrindo o seu entendimento, que elas precisam trabalhar para Jesus, porque Jesus tem confiado isso para com elas, não é verdade? É verdade. E eu creio, pastor, é tão verdade que tudo que se entrega na mão de Deus tem crescimento, no projeto na mão de Deus, né? Eu sempre digo, não adianta a gente tentar fazer escondido para surpreender o pastor, não, né? Porque eu penso assim, primeiro vai e comunica ao pastor, e aí deixa que ele veja cumprimento. Tem pessoas que pensam em fazer, depois aparecer já falando, olha, deu certo isso aqui que eu criei, sem comunicar. E é, né? bom, Diácono Francinaldo, da gente sempre usar as palavras, nós estamos fazendo, justo, a igreja está fazendo, né? A igreja está fazendo. Eu não sei se vocês já têm prestado atenção, eu não gosto de usar a palavra eu estou fazendo, irmãos, eu fiz isso, nós estamos fazendo. Até mesmo quando eu vou ministrar num lugar, eu digo assim, irmãos, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. E alguém uma vez chegou comigo e disse, pastor, está errado, você tem que dizer, eu estou aqui para ministrar. Aí eu disse, não está errado não, porque está comigo a Trindade. Verdade. Glória a Deus. É verdade. Agora, no que você falou, pastor, em relação do que eu relatei, eu volto atrás agora, e ao vivo aqui quero pedir perdão, né, a toda a equipe que estive comigo. No meus trabalhos que eu fui como o chefe ali, o principal, que foi escolhido pelo pastor, coordenadores, por trás disso aí tudo eu tinha a equipe. Uma equipe, né? Uma equipe. E eu quero aqui pedir perdão à equipe aqui de Nazaré de Pato de todo aquele trabalho que eu fiz, tanto como coordenador da escola bíblica, ou como na frente da obra aí, né, da construção do templo, e como tesoureiro geral. Tudo eu tinha uma equipe, também pessoas que eu confiava, que eu também dizia para eles, olha, tu faz assim desse jeito aqui, eles faziam. Então tudo rolou em torno de uma equipe, né?
Então eu quero pedir perdão no momento que eu mencionei só meu nome, porque tudo eu fiz para a obra de Deus, mas com uma equipe. Uma equipe, né? Uma equipe, né? É. E o pastor e todos nós, toda a igreja, na verdade, a Igreja Nazaré dos Patos em geral, né? Todo mundo abraçou a causa. E foi, graças a Deus, foi bem. Um projeto que eu levava, mas eu apresentava para Deus e deu certo, né? Muito bem, graças a Deus, nós estamos chegando no final do nosso Papo de Crente. São precisamente 8 horas e 45 minutos. Rapaz, mas como passou rápido, pastor. Passa muito rápido. Agora que eu for olhar aqui, passando por aqui rápido. Também o nosso apresentador Ezequiel Martins está ligado, deixou a sua mensagem. Aí sim é papo de crente, é outro nível, é outro patamar, né? Outro patamar. Que maravilha. E para encerrar, Diácono Francinaldo, porque esse papo de crente é tão gostoso, né? É verdade. Tão pastor. gostoso que se a gente for falar aqui, a gente passa o dia todinho falando, né? Nota nem a hora. Não nota nem a hora. Agora, Diácono Francinaldo, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, até pessoas que não são crentes e pessoas que são crentes, né? Deixe a sua mensagem aí para incentivar os nossos irmãos, amigos. E esse cenário, Diácono Francinaldo, que nós estamos presenciando, o que você tira de lições desse cenário pandêmico, desse cenário de guerra, como crente, como servo de Deus? O que o senhor tira de lições nesse exato momento? E que o senhor possa deixar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Pastor, esse cenário de guerra, tudo que eu vejo agora e eu posso pensar, imaginar, e tenho falado ultimamente muito para minha esposa, para meus filhos e para os amigos, que é o cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra, é um alerta, um despertamento para as pessoas se chegarem mais a Deus. A Bíblia relata que viria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e haveria fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso está acontecendo, né? Isso aí diz assim: ei, acorda, desperta, eu estou vindo buscar minha igreja. Aleluia. Te desperta, para de dormir, que nem diz em Efésios capítulo 5:13, vai dizer, né? Desperta, ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, né? Então, é um despertamento, é um cumprimento da palavra. Diz que é o princípio das dores, né? Então, aquele que causa dor em nós, eu creio que é Satanás que vem para nos causar dor, tristeza, angústia, amargura. Então, ele está agindo, mas nesse agir dele mostra a aproximação da vinda de Cristo, né? Mostra que tudo está se cumprindo. Bendito seja Deus. E eu creio que esse cenário tudo nos mostra para nós se achegarmos à nossa família nessa pandemia. A Bíblia diz, que nem eu falei lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que tem tempo de abraço, tem tempo de apartar-se de abraço. Todo mundo percebeu que no tempo da pandemia ninguém podia se abraçar. Verdade. Apartar-se de abraço, não é tempo de abraço, né? É tempo de orar, é tempo de buscar. Eu tive uma lição tão grande que as pessoas que viviam trabalhando fora e não podiam ter momento com seus filhos, foi um momento que os pais vieram para junto da família, né? Ficaram recebendo pela empresa, ganhando dinheiro para ter aquele momento com a família. E muitos não aproveitaram esse momento, iam para as bebidas, iam para a balada, e continuaria a distância. Então, Deus providenciou um momento para a família, pular, para a mesa, para estar todo mundo junto, né? E em termos da guerra, desse sofrimento todo, é um grande despertamento. Eu vejo que é um grande despertamento, é um cumprimento da palavra de Deus, se cumprindo na nossa vida, que nós possamos estar voltados para esses momentos, né? Olhar para os jornais, para as notícias, tudo que está acontecendo, e não deixar de ler a Bíblia. Que se você lê a Bíblia, acompanhar pela Bíblia, você não se assusta, você não se entristece, porque você sabe que é um cumprimento. Você se alegra sabendo, Senhor, está chegando o dia que eu vou estar contigo lá na glória, sentado na mesa, né? Está chegando esse dia tão maravilhoso, tão ansioso por muitos, né? Apesar que muitos estão aqui e não querem ir, querem ficar, né, nesse mundo aqui. Mas esse momento é tão importante lá em cima, o momento chegado de nós estarmos com Deus lá na glória, está se aproximando. Então é um grande despertamento. Eu quero dizer aqui para todos aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, é tempo de voltar, é tempo de refletir, não há mais tempo de brincar,
Não é mais tempo de estar distante de Deus, é tempo de buscarmos a Deus. A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não só pedir para Deus, mas nunca estar no querer e no centro da vontade de Deus. Então é tempo de voltarmos para Deus, né? É tempo de pandemia, tempo de guerra, tempo de dor. Muita gente com dores, sofrimento, porque está perdendo seus entes queridos. Então é um momento de dor. É tempo de refletir, é tempo de buscar a presença de Deus. Eu vejo dessa forma, pastor, né? Em tudo isso que eu estou vendo agora. Esse cenário. Né? Esse cenário, tudo que está acontecendo no mundo global, eu posso dizer que é momento de nós mais buscarmos a Deus, estarmos mais perto de Deus. Muito bem, graças a Deus. Diácono Francinaldo aqui no Papo de Crente. E que linda mensagem, fechando aqui com chave de ouro. Uma mensagem de despertamento, né? Realmente nós precisamos estarmos mais perto, preparados. Justamente. Como diz a palavra do Senhor, olhando para as 5 virgens prudentes, que elas tinham azeite em suas lâmpadas, aleluias, e ainda tinha em reserva, e qualquer momento o noivo está voltando. E nós precisamos estarmos alinhados, não é verdade? Alinhados, porque não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então esse cenário pandêmico, esse cenário de guerras, como disseram o Senhor com muita propriedade, é o momento do cumprimento das escrituras sagradas que está se cumprindo na íntegra. E o Senhor disseram uma coisa muito importante para nós que somos salvos, crentes na pessoa do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: não se assustem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, aleluias, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Que maravilha, né? Graças a Deus. Isso é coisa maravilhosa, pastor. Muito bem. Por isso que o Papo de Crente... Quem está com Deus, pastor, porque eu creio assim, eu sempre falo lá em casa, quem está totalmente com Deus, ele está voltado para esse mundo espiritual, as coisas vêm, né? Mas a Bíblia diz que ele não dá prova a qual não possamos suportar, antes passa conosco pela prova. E não deixe de surgir as provas, mas, né, quando a gente está firme com Deus, a gente sabe que todos são um laço, são tudo uma armação do lado contrário, né? Para tentar nos abater, nos tirar da presença, mas quando a gente está contrito, a gente sente o impacto, mas é leve. É verdade. É que não eu disse, se vier a 4ª dose, eu não quero mais tomar, porque não vai... Aí a enfermeira falou: olha, Francinaldo, o problema aqui não é que tu não pegue a Covid. Se vier a 4ª dose, tu toma. Por quê? O teu negócio aqui é minimizar, que o impacto que vier vai te bater mais leve. Tu não vai chegar a ser entubado. Então, é uma coisa que, né? É verdade. Quando a gente está na presença de Deus, aí vem, não deixa de vir, né? Que nem o escândalo, como diz lá, ai de que venha, né? Mas no caso desse aqui, que não é o escândalo, pode vir o sofrimento, a dor, mas se a gente estiver na presença de Deus é mais leve. É melhor, né? O impacto é melhor. O fardo é leve, né? Como disse Jesus. E eu quero deixar também um recado, pastor, para as pessoas que estão servindo a Deus no trabalho da casa do Senhor. Eu quero dizer para você não desistir, não desista, porque nessa minha trajetória eu fui muitas vezes ouvir falaram de mim, agora o pastor só vê ele, tem 3 cargos principais da igreja, os cargos maiores. Então, não se entristeça. Você que está no trabalho do Senhor, fazendo a obra do Senhor, continue fazendo. Não se entristeça pelo aquele que faz do Senhor, porque aquele que faz, quando o pastor chama e entrega na mão dele, nunca tem tempo, nunca pode, nunca, sabe, é só para falar mesmo. Então, ore por ele, a Bíblia diz, né? Amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Então, que você continue orando por essa pessoa, pegue ele para junto de você, abrace, traga para junto de si e nunca crie rancor no seu coração, que você possa estar sempre orando, pedindo a Deus, né, que tenha misericórdia, mas não deixe de fazer o trabalho do Senhor. Muito bem, estamos chegando no final aqui do nosso programa Impacto da Graça, aqui no nosso quadro Papo de Crente. A última pergunta para o Senhor. E o Senhor
vai continuar com Jesus ou vai deixar ele pelo caminho? Rapaz, eu me lembrei agora do Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Se tu não adorares, tu vai ser lançado agora mesmo na fornalha. Eu nem preciso te responder, viu? Rei Nabucodonosor. Meu Deus. Eita, glória. Então isso aí me fez lembrar essa história. Eu não preciso de responder, não tem como, pastor, te largar Jesus numa carreira dessa. Sabe por agora, que eu perguntei, Diácono Francinaldo? É porque tem pessoas que pulam do barco quando vem a prova, quando vem a luta, né? Larga Jesus. E a gente não pode largar Jesus. Jesus já lhe fez algum mal? Não. Não tem como, né? Só tem feito coisas... boas. Justamente, pastor. Então eu penso, né? Eu penso e creio em não desistir, não largar. Porque provações, mais do que eu já passei, mais do que eu tenho passado, né? Eu analiso a minha vida, pastor. Cada dia que eu oro mais e leio mais a Bíblia, todo dia tem. E agora São pequena, mas tem. E agora a gente está muito mais perto, né? Muito mais perto, né? Eu não quero fazer que nem o povo de Corá, não. Quando estava perto, quase enxergando a terra, foi obrigado a ser engolido pela terra, né? A terra se abriu a boca. Por quê? Não acreditou no Deus do impossível. É verdade. Né? Diácono Francinaldo, nós vamos encerrar aqui. Ainda está aqui conosco muita gente ainda, né? Minha digníssima esposa passou por aqui também. Pastora Enilda, a paz do Senhor. Mesmo atrasada, estou aqui no Papo de Crente. Está muito bom. Passando por aqui também, receba o meu abraço, minha princesa, pastora Enilda Cardoso, minha esposa. Passando por aqui também, nosso querido irmão Adonai Oliveira. Bom dia, a paz do Senhor, pastor. Sou aqui de São Miguel do Guamá. Estou ouvindo e peço oração pela minha família. Então, nesse momento, Diácono Francinaldo, nós vamos encerrar fazendo o que todo crente sabe fazer com maestria. O que é? Orar. Vamos orar pelas pessoas que deixaram as suas mensagens. Vamos orar pela vida das pessoas que estão nos ouvindo. E você, aproveita o ensejo, você que está distanciado da casa do Senhor, aproveita para se reconciliar, aproveita para aceitar Jesus também. Olha, com Jesus é muito melhor. Com certeza. Então, com o Senhor nesse momento, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Agradeça nesse momento em oração ao Senhor, apresente essas pessoas. Após a oração, a gente externa os nossos agradecimentos para a gente encerrar. Momento de oração, nesse momento com o nosso Diácono Francinaldo. Momento de oração. Senhor, nosso Deus e de oração. Pai. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Sim, Jesus. Meu Deus querido, nós estamos agora aqui na Tua presença, nesse Papo de Crente. Chegamos ao término, Senhor, desse Papo de Crente, esse programa maravilhoso, que nós possamos, meu Deus, cada dia falar de Ti através de qualquer tipo de emissora. Pai querido, eu Te agradeço por esse momento, meu Deus, e pelos ouvintes que ouviram esse testemunho, esses relatos, esse bate-papo, essa conversa, meu Deus, que eles viram a transformação através desse programa na minha vida. Meu Pai, verdade. Meu Deus, então assim eu quero Te apresentar todas as pessoas, aquelas pessoas principalmente, meu Deus, que estão pedindo oração, porque a pessoa quando chega a pedir oração, meu Senhor, é porque ele crê que algo vai receber da Tua parte. Senhor. A Tua palavra diz que todo aquele que pede em oração, crendo, recebereis. Pai, que eles possam crer, e eu creio que eles já estão crendo porque eles pediram oração. Meu Deus, eu não sei qual é o problema deles, eu não sei qual é as suas dificuldades, mas que o Senhor possa visitar esta família, este lar, esta pessoa que está pedindo oração. Meu Deus, que o Senhor possa resolver, em nome de Jesus eu Te peço. Meu Deus, que o Senhor possa resolver esta causa, para que ele possa, meu Deus, ser impactado pelo milagre que ele vai receber, meu Deus, e possa contar o testemunho, até mesmo pelas mensagens aqui para a rádio, aqui, para o pastor Fábio, sim, dizendo que recebeu esta cura, recebeu esse milagre, maravilha, que ele conseguiu alcançar o que ele queria, meu Deus. Sim, meu Pai. Resolve em nome de Jesus, eu Te peço.
peço, meu Deus, aquele que está enfermo no leito, Pai, com as tuas mãos santas, cura, repreende, meu Deus, porque eu nunca deixei de acreditar, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro, de ontem, o de hoje e de eternamente. Aleluias. Então eu creio, meu Deus, que assim como você fazia no passado, você faz no presente, vai fazer no futuro, porque o Senhor é o Deus eterno, Deus vivo, o Deus de poder e de milagre. Então, meu Deus, faz o milagre na vida dessa pessoa. Aquele que está sofrendo com alguém atormentado, Aleluia. meu Deus, com Sim, meu Pai. os demônios, você possa repreender Sim, agora, em nome de Jesus, que ele tenha libertação e venha contar o milagre, meu Deus. Assim, meu Deus, eu quero te apresentar todas as famílias, todos os ouvintes. Meu Deus, de modo geral, a tua igreja Nazaré de Patos, o pastor com esse programa, com essa rádio maravilhosa que pode evangelizar, que é um modo de evangelismo, meu Deus, a expansão do teu evangelho. Abençoa, meu Deus, para que tudo dê certo, meu Pai. Abençoe sua família, a pastora Nilda, sua filha, a Esté, o seu filho, meu Deus. Abençoa de modo geral. Sim, todas as pessoas, todos os presbíteros Sim, do campo, as irmãs, meu Deus, todos o grupo da tua casa. Sim, assim a tua igreja no Brasil e no mundo. Abençoa, meu Deus, conforta os corações daqueles que perderam seu ente querido nesta guerra. Meu Deus, que eles possam refletir que é o cumprimento da tua palavra. Meu Pai, assim eu te peço, meu Deus, conforta todos os corações. Meu Deus, em nome de Jesus, fica conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Diácono Francinaldo, externe os seus agradecimentos ao nosso público que pararam nesse momento para assistir esse programa Impacto da Graça. Querido pastor, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer todo aquele que estão ligado, e aquele que não estiver ligado, procure se conectar no programa Impacto da Graça e todos os programas apresentados pela Rádio da Assembleia de Deus aqui de Nazaré de Patos, a DENAP, né? E fique conectado, que todas as manhãs tem uma palavra de força, de avivamento, uns hinos maravilhosos, testemunho no Papo de Crente. É uma coisa muito boa, né? Para você ter um ânimo, uma alegria. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que pararam ou que não deixaram mesmo de fazer suas coisas, mas estavam ouvindo aqui, né, no Papo de Crente, o meu testemunho, a minha história, né, uma parte da minha história. Então eu quero agradecer a você que tirou o seu tempo para nos ouvir, agradecer todos os ouvintes, né? Eu quero agradecer de modo geral todos meus amigos, todas as pessoas, as minhas equipes, né, que ajudaram nessa minha trajetória, que hoje eu estou aqui, graças a Deus, bendito seja Deus, e os amigos que me dão palavras de conforto e de força, né? Então, meu muito obrigado e peço que Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus. Eu quero também aqui louvar a Deus pela vida do diácono Francinaldo. Obrigado. Dizer para você que as portas sempre estão abertas para você somar conosco aqui na nossa Rádio Conexão Adenap. Dizer para os nossos irmãos que você encontra todo esse Papo de Crente no nosso canal no YouTube. Acesse lá, Pastor Fábio Cardoso. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.